Bom dia. Nosso pastor está de férias, merecidas férias, né? Mas nós continuamos aqui louvando e bendizendo o nosso Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 14 até o 18. E antes de lermos, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por mais uma oportunidade que temos de estar na Tua casa, Pai. É o Senhor que nos trouxe aqui. É o Senhor que nos trouxe a esse lugar, nos reunirmos para louvarmos o Teu nome, para cultuarmos a Ti, Pai. É o Senhor que nos reuniu aqui para falar conosco e ministrar em nossas vidas, Pai. E é isso que clamamos, ó Deus, nesse momento, que o Teu Espírito venha iluminar nossos corações para que possamos compreender a Tua palavra, compreender a mensagem que o Senhor tem para nós essa manhã. Que possamos sair daqui, Senhor, cientes de que o Senhor falou conosco. E que essa palavra, Senhor, venha transformar as nossas vidas, venha mudar, nos melhorar, nos fazer mais parecido com o Teu Filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 6, no versículo 14 até o 18. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Amém? O que é liberdade? Vamos pensar nessa palavra, liberdade. Você é livre. Faz sentido isso? Eu sou livre. Essa frase faz sentido se você não souber o contexto. Livre do quê? Será que ter liberdade é fazer aquilo que você quer? Será que isso é liberdade? Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero. Isso é liberdade? Ou liberdade é uma coisa diferente? O que é liberdade? A liberdade, essa frase, eu sou livre, ela não faz sentido se você não sabe o contexto. Eu sou livre da prisão, eu estava preso, agora eu estou livre. Livre do pecado, livre das dívidas, livre de uma situação abusiva. Livre do quê? Jesus, em João 8,32, diz: conhecereis a verdade os libertará. Legal. Vai nos libertar do quê? Do quê? O Evangelho nos promete liberdade, mas que liberdade é essa? Eu, estudando o texto, eu lembrei de um fato, eu consegui lembrar isso. Há muito, muito tempo atrás, quando eu era jovem, eu saí do meu trabalho, fui para casa e do meu lado, no ônibus, tinha uma menina que trabalhava comigo. Eu conversando, falando do Evangelho para ela não conhecia Cristo. E de repente, no meio daquilo que eu estava falando, ela falou assim: Orivaldo, a tua igreja não é aquela que não deixa fazer nada? E eu parei assim, pensei, ela tem razão. Eu estava numa igreja que não podia fazer nada. Essa semana, eu fui para Jacarezinho e estava conversando com o reverendo Ebenezer, e ele contando para mim: eu gostava muito de dançar, sei dançar bem. Eu falei assim: eu não sei dançar. Não sei. Quando era adolescente, jovem, a minha igreja não deixava dançar, era pecado. Então eu não podia dançar, então eu não sei dançar. Hoje eu não sei como que dança, não tem essa habilidade. Acho que também tem coordenação motora para isso. Mas eu era numa igreja que eu não podia fazer nada. Não podia ir no cinema, não podia
não podia ouvir a música do mundo, é só a música que tocava na igreja, não podia dançar, né? Eu tinha as roupas certas para ir para a igreja, para trabalhar, era pior para as mulheres. O cabelo tinha que ser comprido, não podia cortar Então, é uma igreja que não podia fazer nada, e a pergunta dela me fez pensar, mas é estranho, porque eu falo que eu sou livre, mas eles podem fazer mais do que eu não posso fazer nada. Que raio de liberdade é essa? É claro que eu estava numa igreja que não entendia a liberdade de Cristo, na verdade. Era mais legalista, colocavam leis. Mas Paulo, nesse texto que nós lemos, ele vai tratar justamente isso. Nós somos livres, o Evangelho nos liberta. Mas ele vai trabalhar duas questões, ele nos liberta do quê e para quê. É o texto que nós lemos. Paulo está falando, do que é que nós somos libertos e para que nós somos libertos. Essas duas respostas, essas duas perguntas, as respostas delas são importantes para que possamos viver a liberdade que o Evangelho nos concede. Ok? Então no versículo 14 ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E aí existe uma coisa para a gente parar para pensar. O pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei. E qual é a relação entre lei e pecado? Porque a gente entende que a lei vem de Deus, é uma coisa boa, tá certo? A lei foi dada por Deus. Se ela foi dada por Deus, é uma coisa boa. Mas qual é a relação entre lei e pecado? Paulo fala assim, como vocês não estão debaixo da lei, vocês não estão sob o domínio do pecado, mas da graça. E aí é importante a gente entender essa questão. Porque a lei, ela nos condena. Sabia disso? A lei de Deus, boa, perfeita, ela nos condena. Vamos imaginar uma situação. Você está dirigindo o teu carro, ok? Bonitinho, de repente, o sinal vermelho. Você passa. Passou, o pardal pegou, foi multado. Ok? Por que você foi multado? Porque existe uma lei que diz que você não pode passar no sinal vermelho. Se essa lei não existisse, você não seria multado, você não seria penalizado por um erro que você cometeu. Mas existe uma lei, o sinal vermelho, você para, você passou direto, foi multado. A lei faz isso. Quando existe uma lei, existe uma condenação. Se existe uma lei, se você infringe essa lei, você é condenado, você tem que pagar por essa infração que você cometeu. Então a lei, ela é boa porque ela regulamenta a nossa vida. Então você sabe o que é certo ou errado porque a lei está mostrando. A lei fala para você o que pode, o que não pode ser feito, como você deve agir em determinadas situações. Tanto a lei de Deus, como a lei do homem. Como a gente viu, mas tem a lei do trânsito, mostra como você deve dirigir o teu carro, e qual é o que você pode ou não fazer no trânsito. Nós temos as leis civis que determinam o que você pode fazer na sociedade. Então a lei, ela regulamenta a nossa vida. Mas a partir do momento em que você infringe a lei, você é contra a lei. Você é penalizado por infringir essa lei. Agora, a graça. A graça nos liberta. Se a lei nos condena, a graça nos liberta. E como é que ela nos liberta? Imagina você que foi lá, passou no sinal vermelho, foi multado, aí você vai pagar a tua multa. E quando você vai pagar a multa, você descobre que a multa já foi paga, você não tem que pagar mais nada. Isso é a graça. É assim que funciona a graça. A graça funciona, você foi pagar a tua multa, você foi condenado, você infringiu a lei, você tem uma multa para ser paga, vai lá, paga, a multa já está paga. Ué, quem pagou? Alguém pagou a multa para você. Se estamos debaixo da graça, temos a oportunidade de ser perdoados. Se você está debaixo da graça, não debaixo da lei, mas debaixo da graça, você tem a oportunidade de ser perdoado, porque não existe condenação para você. Aquela condenação da multa, da tua infração, ela perde o valor, porque alguém pagou para você. Isso é a graça. Isso é graça. Nós sabemos que Cristo, a ação dele, a obra de Cristo na cruz, ele paga
pelos nossos pecados naquela cruz. Então, quando nós somos chamados pelo Evangelho, nós somos inseridos na família de Deus, nós entramos debaixo dessa graça de Cristo. Ele pagou pelos nossos pecados. Não tem mais nada para que eu e nem você pague. Já está pago. Isso é viver na graça. Estamos livres da condenação por causa da graça. Então, a partir desse momento, então, entendendo isso, que mesmo quando eu peco, eu estou livre da minha condenação, porque Jesus já pagou pelos meus pecados, então eu posso pecar à vontade, não é isso? Né? E quando a gente fala, né, pelo menos eu, quando estou conversando com alguém que já é crente, de uma outra denominação, eu falo assim, uma vez salvo para sempre, Jesus salvou, não tem como perder a salvação, ele fala assim, então posso pecar à vontade? Não, você não entendeu ainda. E é isso que Paulo está falando no versículo 15, não é isso? Então, havemos de pecar porque estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não é bem isso, irmãos. Não é bem isso. E Paulo já, parece que a mesma ideia que muitos têm hoje, o povo lá no tempo de Paulo tinha a mesma ideia, porque ele está falando aqui. Alguém já falou, perguntou isso, então posso pecar à vontade. Se Jesus já pagou pelos meus pecados, não importa se eu peco, eu já não tenho condenação, então eu posso pecar à vontade. De modo nenhum, não posso. Não é porque você vai ser perdoado, você vai se render ao pecado. Por que a gente pensa dessa forma? Porque muitos pensam assim, porque é tão difícil entender a graça, entender que você é perdoado, mesmo aquilo que você ainda não fez, você já foi perdoado por Cristo. A obra de Cristo foi uma só na cruz do Calvário, e ali está o teu pecado. Mesmo aquilo que você vai pecar amanhã, já está perdoado por Cristo. Por que isso é difícil entender? Porque quando nós não entendemos uma mudança na nossa vida sem uma punição. Outra memória de quando eu era jovem, quando eu comecei a pilotar, eu tinha 18 anos, comecei a pilotar moto. Gosto de moto, prefiro moto do que carro. E eu pilotava moto sem capacete, não era proibido. Então, na minha moto, eu olhava, a primeira moto minha tinha uma plaquinha assim no tanque, falava assim, use equipamento de segurança. Mas quem disse que eu ia comprar um capacete com a cabeça? Ia esquentar muito a cabeça. Eu andava sem capacete, até o dia que eu vi uma lei obrigando a usar o capacete. Aí eu comecei a usar o capacete, porque era obrigado. E aquilo mudou. Hoje eu não consigo pilotar uma moto sem um capacete, nem andar na garupa. Eu pego carona, subiu na moto, eu ponho um capacete. Não consigo. Se alguém fala assim, estou sem capacete, quer uma carona? Não quero. Mudou. A punição mudou a minha vida. Quando a gente fala assim, da multa, das leis dos homens, até a gente pode ver alguma mudança se houver uma punição. Pode até haver uma mudança. Mas quando nós falamos da lei de Deus, nós temos um problema sério. O salário do pecado é? Então, como é que você paga pelo pecado que você comete? Morrendo. Se você morre, você é aniquilado. E aí, como que a gente faz? Esse é o problema do pecado. Ele nos leva à morte. Então, a punição não vai resolver a questão aqui. A punição existe. Você pecou, você morre. Você peca, já está condenado. O homem, a humanidade, de forma geral, ela está condenada à morte por causa do pecado. Então não tem como a punição da lei nos transformar, nós precisamos de algo diferente. Foi aí que Cristo vem. Foi aí que Cristo vem e traz a graça, é uma forma diferente de ser paga a nossa dívida. Uma outra pessoa morre em nosso lugar. Lembra daquela igreja que eu falei no começo? Eu conheci umas irmãzinhas, lá a mulher tinha que usar a saia mais alta, era no joelho, não podia passar do joelho. Aí tinha umas jovens lá que iam para a igreja, com a saia certinha lá no joelho, bonitinha, cantava, louvava o Senhor. Quando acabava o culto, elas saíam. Quando virava esquina, que o pastor não estava mais vendo, ela enrolava a saia aqui, vinha parar no meio da coxa. Aí elas iam, para onde elas queriam ir, com a saia mais dentro da moda, né? mais elegante. Por quê? Porque na igreja sai no joelho, porque fora da igreja sai na coxa? Porque não tinha punição.
Ninguém estava vendo, elas não iam ser suspensas, deixar de cantar, ou sei lá o que for que elas faziam dentro da igreja, não podiam, não iam fazer mais, então não ia ter medo. Sem medo, eu peco à vontade. Mas a graça é diferente. A graça é diferente. A graça trabalha não naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos. O trabalho da graça, do evangelho em nossas vidas, não é trabalhar naquilo que nós fazemos. O problema não é aquilo que você está fazendo, o pecado que você comete, mas quem você é. Então a ideia do evangelho não é mudar o que você faz, mas mudar você. Transformar você por dentro, para que você viva de uma forma em que expresse Cristo através de você. As nossas ações são frutos daquilo que nós somos. Imagina, o próprio Jesus deu esse tipo de ideia. Você vê uma figueira, e na figueira você vai colher maçã? Impossível, né? A figueira produz figo, a macieira produz maçã, a laranjeira produz laranja. Eu morei numa casa, eu tinha um pomar no fundo do quintal, e tinha vários tipos de laranja. Então, pé de laranja é tudo igual. E você sabe a diferença de uma laranja para outra quando você vê a fruta. Isso aqui é pocã, isso aqui é laranja-pera, isso aqui é mexerica. Você via a fruta e você identificava que árvore é aquela, pelo fruto que ela produzia. Nós pecamos porque somos pecadores. E o nosso fruto mostra quem nós somos. Se você peca, é porque você é um pecador. E essa é a nossa natureza. Somos pecadores. E por sermos pecadores, nós pecamos. Então, na verdade, a questão não é o que eu posso ou o que eu não posso fazer, mas quem sou eu? Como é a minha vida? O que precisa ser transformado dentro de mim? Isso precisa ser mudado. Por isso que quando a gente fala, a graça nos perdoa, então posso pecar à vontade, porque é o que está dentro do nosso coração. Queremos pecar, e no que nos segura muitas vezes, é porque é proibido. É porque é pecado, a Bíblia está dizendo que é pecado, eu não deixo de fazer, eu pelo menos tento. Eu deixo de fazer alguma coisa porque é pecado e acabo pecando em outro lugar que eu nem percebi ainda. Mas eu continuo pecando. Porque as regras que eu tenho no meu coração não abrangem todas as áreas da minha vida. Existe área da minha vida que continua pecando, eu nem percebi ainda, mas continuo pecando porque faz parte da minha natureza. Eu sou um pecador. Então, nós entendemos nesse texto que nós somos livres do quê? Do pecado. Livres da lei pela graça, livres da condenação que a lei traz às nossas vidas, porque somos pecadores. Existe uma lei e nós não conseguimos cumprir essa lei na íntegra. Podemos acertar em alguma coisa e errar em outra. Continuamos sendo pecadores, continuamos pecando, continuamos sendo condenados, escravos do pecado. Mas o Evangelho nos liberta disso através da graça. Não existe condenação. Acabou a condenação por causa da graça de Cristo. Acabou a condenação para nós. Então somos livres da lei e através da graça somos livres do pecado. Estamos libertos delas. Então o primeiro ponto. Do que nós somos livres? Do pecado. A graça nos liberta do pecado. Mas para que eu sou livre? Para quê? Para fazer o quê? No versículo 16, Paulo diz aos que se oferecem como servos para a obediência. Vocês são servos daquele a quem obedece. Vocês são servos daquele que obedece. A princípio parece que não faz sentido. Porque eu sou livre. E agora ele me diz que eu sou servo? Sim. Eu não sou livre para não ter um Senhor. Eu continuo tendo um Senhor. E ele fala aqui, o resultado das tuas ações, a quem você obedece, é o teu Senhor. A quem você obedece é o teu Senhor. A nossa obediência revela quem nós somos, de quem nós somos escravos. A tua obediência mostra de quem é o teu Senhor. Não ao contrário. Agora eu tenho que obedecer a lei de Deus,
para mostrar que eu sou servo de Deus. Não. A tua atitude, o teu pecado, os seus erros mostram quem você é servo. Se a tua obediência está nos seus próprios desejos, se a sua obediência está naquilo que o mundo te oferece, se a tua obediência está na aceitação das pessoas, você é escravo do pecado. Já está. Mas se você é obediente a Deus, você vive para Deus, você obedece para a justiça. A escravidão do pecado nos leva à morte. A obediência ao pecado nos leva à morte. Então, se você obedece ao seu próprio desejo, à sua própria vontade, se você deseja fazer o que você quer, se é isso que você entende que é a tua liberdade para fazer o que você quer, você está obedecendo a você mesmo, você é escravo dos seus desejos, teu destino é a morte. Por isso que Paulo fala, de jeito nenhum, não se entrega ao pecado porque você está livre. Porque se você se entregar ao pecado, você ainda é escravo do pecado. Está condenado à morte. Mas se você obedece à justiça, você caminha para a vida. É isso que ele está nos ensinando. Se eu vivo no pecado é porque eu ainda não fui liberto da escravidão do pecado. E isso não é o fato de você estar numa igreja ou não, porque mesmo dentro da igreja, se você continua pecando, mesmo que você é batizado e você continua pecando, continua se entregando ao pecado, você não foi liberto dele. Você ainda precisa ser liberto. O evangelho ainda não está no teu coração como deveria estar. Precisa ser liberto dele. A única ajuda que a lei pode nos dar é mostrar de quem eu sou escravo. Se a lei está dizendo lá, não adulterarás, e eu continuo adulterando, mostra que eu sou escravo do pecado. Eu estou errando, estou pecando. Se eu não consigo olhar para o meu computador sem acessar uma página de pornografia, continuo pecando, ainda sou escravo. Eu não tenho domínio sobre a minha própria vontade, o meu próprio desejo. Ainda estou pecando. Eu ainda sou escravo disso. Eu preciso da libertação, eu preciso buscar essa libertação. Eu preciso buscar a graça sobre a minha vida para mudar. Se eu faço apenas o que eu quero, eu sou escravo de mim mesmo. Se você se entrega à tua vontade, ao teu desejo, você é escravo de você mesmo. Não é escravo de Cristo, não é escravo da justiça. Continua em pecado. O que Paulo chama de justiça aqui, escravo da justiça, ou obediência à justiça, é o evangelho. Paulo chama justiça o evangelho. A gente pode ver isso também em Romanos, no mesmo livro, no capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim para nós: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O evangelho é a justiça de Deus. E como é isso, irmãos? Como é que o evangelho é a justiça de Deus? Nós éramos pecadores e nós estávamos condenados à morte por causa dos nossos pecados. Deus precisava ser justo para conosco. Ele precisava fazer a sua justiça ser cumprida. E como ele faz isso? Ele poderia ter derramado a sua justiça sobre nós e nos matado, nos aniquilado. Ele cumpriria a sua justiça. Mas o que ele faz? Ele manda o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. A justiça de Deus é satisfeita em Cristo. Cristo morre em nosso lugar. Cristo morre por nós. Então nele a justiça é feita. Por isso o evangelho é a justiça de Deus. A justiça de Deus aplicada em nós através de Cristo. Nesse texto que nós lemos em Romanos, fala que por meio de um só, através de Adão foi lá, ele era perfeito, até o momento que ele decide pecar, desobedecer. E ele desobedece a Deus, peca, e por causa da sua desobediência, todos os seus descendentes se tornam pecadores.
Todos os seus descendentes se tornam pecadores. Todo homem que nasce depois de Adão já nasce com a condenação do pecado em si. E não basta só isso, ele continua pecando. Nós nascemos e não... eu não tenho culpa do pecado de Adão. Não, você tem culpa do seu pecado, porque desde que você nasceu você peca. Está dentro de você, faz parte da nossa vida, porque por causa da desobediência de Adão. Em Cristo, Cristo vem e Ele é o único homem que consegue obedecer a Deus de forma íntegra, completa, até as suas últimas consequências. E a obediência de Jesus leva Jesus à morte. Isso é interessante, porque a desobediência de Adão nos condenou à morte. A obediência de Jesus condena ele à morte. E por causa da obediência de Jesus, nós que somos chamados por Ele, recebemos de graça a obediência dEle. Nos tornamos obedientes através de Cristo. Através de Cristo. Então, assim como o pecado entra no mundo através de um homem, a graça entra no mundo através de um homem que obedece Cristo. É dessa forma que nós somos libertos do pecado. É dessa forma que nós somos salvos. No versículo 17 aqui, que nós estamos lendo do nosso texto, Paulo diz: obedecer de coração a forma da doutrina que for entregue. Obedecer de coração a forma da doutrina que nos foi entregue. O evangelho que foi pregado em nós, precisamos obedecer de coração. E por que ele fala isso? Quando você peca de coração. Ninguém te obriga a pecar. Você pega porque você gosta. Assim é comigo. Assim é comigo. Os pecados que eu cometi e que vou cometer são coisas agradáveis a mim. Nenhum pecado é ruim. Tem alguém que acha pecado ruim? Pode ser que as consequências depois desse pecado pode ser ruim. Mas naquele momento, você pega porque você gosta, é de coração. É algo que está dentro de você. Você peca por causa disso. Mas Paulo fala que nós temos que obedecer de coração. Da mesma forma que eu peco de coração, quando o evangelho me alcança, ele me leva a obedecer de coração. E não eu sou obrigado a obedecer, mas eu obedeço porque me dá prazer. E quando eu penso nisso, não penso no que Paulo está falando, eu lembro dos salmos que falam: quão bom são os seus mandamentos, quão maravilhosos. Tem vários salmos que falam dessa forma com os mandamentos do Senhor. Faz sentido agora. Quando o evangelho alcança as nossas vidas, o nosso coração, obedecer a Deus é uma coisa agradável. Cumprir os mandamentos é algo agradável. E quando nós não conseguimos obedecer o mandamento, nós nos sentimos mal. Não é uma coisa assim: agora eu posso pecar à vontade. Não. Quando o evangelho alcança a tua vida, mesmo quando você peca, aquilo faz mal para você. Você sente algo errado. Você se sente mal, se sente arrependido. Aí você corre para Cristo, corre para Deus e fala: Senhor, perdoa esse pecado, perdoa o que eu fiz, porque aquilo faz mal para você. Se o pecado que você comete não te faz mal, para você é normal, alguma coisa está errada, meu irmão. Alguma coisa está errada, porque você não foi liberto do pecado para isso, para viver no pecado. Você foi liberto do pecado para servir a Cristo, para viver Cristo. Esse é o motivo pelo qual nós somos libertos do pecado. E para finalizar, no versículo 18, ele diz: uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Nós não estamos livres de um Senhor. O Alessandro falou aqui para nós, Alessandro. Nós não podemos servir a dois senhores, podemos servir apenas um Senhor. Cristo. Esse é o Senhor que nós precisamos servir, porque é o melhor que tem para ser servido. Não existe um Senhor melhor do que Cristo, que nos ama, que faz de tudo para que a nossa vida seja boa, que nos transforma, que nos garante vida eterna. Qualquer outro Senhor que você tiver no mundo, te leva para a morte, te escraviza de uma forma que você sofre no seu dia a dia. Qualquer outra coisa em que você prendeu o teu coração,
vai sugar a tua energia, teu tempo, destruir tua família, destruir tua vida, e depois no final te mata. O único Senhor que garante para nós vida plena, uma família estabilizada, a profissão, a sua vida profissional tranquila, uma vida eterna no futuro, é Cristo. Nós somos salvos, fomos libertos do pecado para sermos servos de Cristo, para vivermos Cristo, vivemos conforme a vontade dEle em nossa vida, tendo o nosso coração sendo transformado. Nós não fomos libertos do pecado para fazer o que queremos, mas fomos libertos do pecado para viver a vontade de Deus aqui na terra. E interessante que essa ideia de Paulo, na verdade não é de Paulo, é de Jesus. João capítulo 8, versículos 34 a 36, Jesus fala assim: em verdade digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, estamos aqui, irmãos, na casa de Deus, reunidos. Se você vive no pecado, mesmo estando aqui, no meio do povo de Deus, dentro da casa de Deus, se você vive no pecado, você não vai ficar aqui para sempre. Um dia você vai sair, porque você não foi liberto. Mas quando você realmente é liberto por Cristo, você fica para sempre, porque você se torna filho. Liberto do pecado, se torna um filho de Deus. E como filho de Deus, você vai viver para agradar a esse Deus. Vai viver para louvar esse Deus. Você vai ficar na casa de Deus para sempre, por toda a eternidade. Essa é a palavra de Jesus para nós. Nós somos livres da morte porque temos certeza da vida eterna. Somos livres da morte por causa disso. Eu sei que eu vou viver eternamente. Eu até brinco, muitas vezes eu entro no carro, motorista de primeira viagem, acabou de tirar a carteira, aí, você tem seguro de vida? Naquela brincadeira de primeiro motorista, né, novo, você tem seguro de vida? Eu falo, não, eu tenho vida eterna, pode ficar tranquilo, a gente vai junto. Não precisa de seguro de vida, não, brincando, tá? Eu tenho seguro de vida sim, tá? Mas não tenho medo da morte, eu tenho vida eterna. Eu não tenho seguro de vida porque eu tenho medo da morte, eu tenho seguro de vida porque eu quero deixar alguma coisa para minha esposa, para meu filho, quando eu morrer. É por eles, não por mim, porque eu sei que eu tenho vida eterna, tranquilo. Quem tem medo, não tem medo da morte, nós não temos, nós somos livres desse medo porque temos a vida eterna, nós somos livres do nosso ego. Nós somos livres do nosso ego, de servirmos a nós mesmos, para servir a Deus e para servir o próximo. O mais importante não sou eu. Não que eu não faça nada por mim, sim eu faço, mas eu não sou o centro da vida. O centro da vida é Cristo. A minha vida gira em torno de Cristo, e quando ela gira em torno de Cristo, eu não sou o mais importante, Cristo é o mais importante. Eu consigo enxergar as pessoas ao meu redor, as necessidades delas. Eu tenho disposição para servir os meus irmãos ao meu redor, porque Cristo gira em torno, eu giro em torno de Cristo. Em vez de ficar lamentando pelas dificuldades que eu tenho, eu vou buscar a Deus. E assim, nele eu encontro a energia para ver os meus irmãos ao meu redor, e as pessoas que estão ao redor, e ver como que eu posso ajudá-las, como que eu posso fazer por elas. Eu estou livre do meu ego, estou livre de mim. Somos livres para vivermos no paraíso de Deus hoje. Para isso que nós somos livres. Deus está presente. O paraíso de Deus está aqui, onde Ele está presente, Deus está no nosso meio. Estamos livres para viver Deus diariamente, não somente no domingo, quando estamos reunidos, mas diariamente, no seu dia a dia, você está livre para viver o paraíso com Deus, no seu dia a dia. A maioria das pessoas desse mundo não tem essa possibilidade. Vive sofrendo, amargurados, reclamando. Eu tenho amigos, a gente tem no WhatsApp, está lá, ó. Chega segunda-feira, reclama porque chegou segunda-feira. Vai ter que trabalhar, acabou, fim de semana foi rápido. Chega sexta-feira, aquela alegria porque chegou sexta-feira e está livre do trabalho, aquele cansaço do trabalho. Isso não é vida. É vida, é isso? A maior parte do seu tempo você passa reclamando, tudo para você é sofrido. Por que isso? Porque não tem.
não consegue viver Deus no seu dia a dia, não consegue ver Deus naquilo que faz dia a dia. Mas nós somos livres disso, para vivermos um paraíso com Deus hoje. Somos livres para vencer todas as complicações da vida, para sermos felizes. A alegria do Evangelho na nossa vida não depende daquilo que você está vivendo, seja boa ou seja ruim, ela permanece. Porque você sabe que aquilo que você vive faz parte do plano de Deus, e você tem um Deus que planeja o bem para você, mesmo se o momento não seja tão bom assim. Mas Ele sabe o que está fazendo com a tua vida, e você confiando nisso dele, você está feliz. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu estou tão triste, não sei porquê, né? Nós falamos ao contrário, estou tão feliz, não sei porquê. Parece, olhar para a minha vida, parece que não tem motivo para eu estar feliz, mas eu continuo feliz. Isso você está livre das situações, não que você não enfrente, você vai enfrentar, vai ter problema, mas você continua feliz, porque você tem um Deus que está com você, passando por aquele problema, por aquela dificuldade. Somos livres para nos desligar do mundo material e nos conectarmos ao espiritual. Embora a gente trabalhe, né, embora a gente tenha que todo dia lá, né, ganhar o nosso sustento, o nosso dinheirinho, a gente precisa disso, mas isso não nos prende. Somos livres disso. Precisamos sim, precisamos, mas não nos prende. Nós podemos, mesmo em meio ao trabalho, nos conectar com Deus e viver o mundo espiritual diariamente em nossas vidas. Essa que é a liberdade do Evangelho nos traz. Somos livres. Livres para sermos servos de Deus e vivermos com Ele. Ok? Então o Evangelho nos promete a liberdade de sermos o que Deus nos criou para ser. Ser filhos amados, herdeiros de Deus. Então, vamos ser livres com Cristo, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. É muito, muito lindo, Pai, quando nós olhamos para a Tua palavra e entendemos o que o Senhor fez por nós. Quando olhamos, Senhor, para aquilo que a cruz significa para nós, aquilo que o Evangelho faz em nossas vidas, é lindo, Pai. Mas, Senhor, eu entendo que alguns dos irmãos, muitos de nós, ó Deus, não vivem tudo isso que nós ouvimos nessa manhã, Pai. E eu clamo a Deus que Teu Espírito venha agir em nossos corações. Existe pecado, Senhor, a ser deixado. Existe pecado, Senhor, que precisa ser abandonado, Pai. Existe alguns irmãos que têm o pecado que acredita que é de estimação. Ou acredita e já lutou tanto contra ele que parece que sente que não tem mais solução para esse pecado, Pai. Mas não é isso que a Tua palavra nos ensina. A Tua palavra está nos mostrando hoje que nós somos livres do pecado, seja ele qual for. Viver no pecado não é uma opção para nós, ó Deus. Nós somos livres e podemos nos libertar, Senhor. Que Teu Espírito venha então trabalhar nos nossos corações, nos mostrar, como nós vimos, a Tua lei nos mostra o nosso erro, Pai. Então, Senhor, através da lei, mostre o Teu erro, o nosso erro. Mostre onde nós estamos errados, qual o pecado, Senhor, precisa ser deixado. Aonde nós estamos errando, Senhor, na nossa caminhada contigo, Pai. Não nos deixe nos acomodar nos nossos erros, mas nos leve, Senhor, a nos libertar, transformando o nosso coração, enchendo o nosso coração da Tua graça, do Teu Espírito, Pai, para que possamos olhar para cada coisa que fazemos e vermos. Isso é fruto, Senhor, do Teu Espírito em nós, ou fruto do nosso pecado, ainda dessa antiga natureza pecaminosa, que continua persistindo em nossos corações. Não nos deixe, Senhor, ser escravizado por isso, Pai, mas nos liberte, Senhor, de cada pecado, de cada situação. Nos liberte, Senhor, para que possamos ser livres realmente para Te servir, livres para revelar a Tua graça nesse mundo, livres para Te louvar, livres, ó Deus, para anunciar o Teu Evangelho, livres, ó Deus, para vivermos o céu na terra, no nosso dia, constantemente, Pai, em nome de Jesus, Deus, amém.